levanta, ele está te chamando. E ele, então, lançando de si sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. Jesus, falando, disse-lhe: que queres que eu te faça? E o cego lhe disse: mestre, eu quero ver. E Jesus lhe disse: vai, que a tua fé te salvou. Recuperou a visão e seguia Jesus. E seguia Jesus pelo caminho. Senta, amados, em nome de Jesus. Porque eu comecei a ler e o Senhor falava comigo sobre essa mudança na vida de Bartimeu. E aí eu comecei a estudar, porque eu geralmente não faço esboço, mas se eu falava, escreve. Escreve, porque o que eu tenho para falar é algo que a gente vai ler no versículo e o Senhor vai esclarecendo cada versículo. E ali no 46, Jesus, ele precisava ir para Jerusalém, porque Jerusalém estava começando a festa da Páscoa. Então, o caminho que ele precisava fazer para chegar a Jerusalém era Jericó. Jericó era uma cidade muito bonita, era uma cidade, com muitas riquezas. E aí, ele chegando ali, aquela multidão acompanhava por causa exatamente da festa. No caminho onde Bartimeu estava, porque era assim, irmãos, quem conseguia ir para a festa, ia. Mas quem não conseguia, ficava no caminho, né? Bendizendo os outros. Vá com Deus, né? É muito igual a gente, né? Quando a gente não consegue viajar para os lugares, a gente fala, vai, né? Deus abençoe e vai lá em nome de Jesus. Cadê? Aqui acabou a bateria, eu acho. Glória a Deus. Eu quero que você entenda, por isso que eu vou usar o microfone. E quando eu comecei a ler, eu entendi que eu preciso estar no caminho. Mas que caminho? Bartimeu, ele estava ali, diferente de outras pessoas, porque ele já era um cego. Mas ele estava ali no caminho. E quando Jesus ia passando, as pessoas comentavam, né? Porque todo mundo que sabia sobre Jesus queria ser curado. Até eu hoje, né? Se falar Jesus está lá no Pantanal. Gente, eu ia pegar um avião agora e ia lá. Porque eu ia querer ser curada. Eu ia querer tocar em Jesus. Eu ia querer receber um abraço de Jesus. E as pessoas ali, elas viam e falavam de Jesus. Então, irmãos, a gente precisa estar no caminho. Mas no caminho que Jesus vai passar. Glórias, aleluias. Porque existe vários. A palavra diz que há caminhos que ao homem parece ser bom, mas seu fim não é o melhor. Então aqui, eu já entendo que eu preciso estar num caminho, mas é o caminho que Jesus vai passar. Eu preciso estar no caminho que Jesus vai passar. E o cego ouviu que Jesus estava passando. Irmãos, é interessante que quando a gente às vezes lê tudo muito correndo na Bíblia, a gente acha que o cego, ele é manco, acha que o cego é surdo e acha que o cego não fala, né? A gente acaba colocando tudo na conta dele. Ele só era cego. Às vezes a gente está cego, mas a gente está conseguindo ouvir. A gente consegue falar. E a gente consegue andar. Então a gente coloca umas coisas, né? Eu não consigo ir lá receber a cura. Mas você é só cego. Seu pé funciona. Aleluia. Eu não consigo cantar, eu não consigo orar, mas a sua boca funciona. É só o olho que está cego. E ele ouviu. Se você ouvir a palavra do Senhor, aleluia. Porque a palavra ela traz a libertação através de você ouvir. Mas você não quer ouvir? Então, quando você não ouve, não anda e não fala, você mantém a sua cegueira. E eu falei, Senhor, que mistério grande, né?
Ele bastou ouvir que era Jesus. E ele teve certeza. E aí ele começou a fazer o quê? Clamar. Aí ele usou a boca. E eu acho interessante porque a gente usa a boca para fazer muita coisa, né? Para conversar as conversas que não agrada, para falar, às vezes, o que não era para falar. Às vezes você sai da graça e entra na graxa. Aí você, né? Sem querer, falou, filho do... né? Irmãos, eu vigio muito nessa parte, mas às vezes eu também sou ser humano, tá? Aí a gente dá uns gritos, pelo amor de Deus! A nossa boca, ela era só para clamar a Jesus. Foi o que ele entendeu ali. Calma aí, se todo mundo viu que Jesus está ali, se eu começar a chamar o nome dele, quem sabe ele vem aqui. Você vê, né, irmão? A força de levantar, porque ele andava, mas ainda não conseguia. Então ele falou, eu vou fazer algo diferente. Eu vou clamar o nome dele. Mas eu vou clamar diferente, porque ele começou a falar assim, ó. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Agora eu vou falar diferente. Rose Ramos, tem misericórdia de mim. Camila Machado, tem misericórdia de mim. Vocês vão olhar ou não vão olhar? Como vocês estão fazendo diferente para chamar a atenção do Senhor Jesus? O que você está fazendo de diferente para Ele ouvir a tua oração? Porque a gente quer as coisas, mas a gente não quer sacrificar. Então assim, eu quero, mas eu vou orar. Mas que hora que eu vou orar? Eu vou orar de manhã. Eu vou orar a hora que eu estou lavando a louça. Eu vou orar a hora que eu estou lavando a roupa. Legal. Mas e o diferencial? Cadê a madrugada? Cadê o jejum? Cadê o negar a si mesmo? Porque às vezes a gente está tão cansado que a gente deita na cama, a gente vai rolando assim, ó, irmão. Eu vou falar porque eu também passei por isso, e eu passo às vezes. Eu falo assim, Senhor Jesus, misericórdia, amém. Aí você já está embolada, deitado no travesseiro, está dormindo. Cadê o diferencial para chamar Jesus? Sabe o que ele fez aqui? Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Ele entrou lá na genealogia de Jesus, né? Porque ele sabia que a família de Jesus vinha da linhagem de Davi. Então, assim, e aí? O que você está fazendo de diferente? Aleluia. E o mais interessante é que quando você começa a fazer o diferencial, as pessoas vão começar a querer te vetar, né? Cala a boca. Faz isso não. Tem gente, irmão, que já teve o absurdo de falar para mim assim, mas hoje em dia a gente não jejuma mais. Porque isso era dos tempos passados. Eu olhei para a pessoa e falei assim, misericórdia. É o próprio cão falando na boca dela. Porque, irmãos, hoje está entrando na igreja essa coisa de o dízimo e a oferta não existe mais. Era para naquele tempo. A oração no monte não existe mais. O jejum não precisa mais. E aí? Qual vai ser a parte do sacrifício? Quando que vai ter o sacrifício? Não, porque se a gente ficar 2 dias sem ver o WhatsApp, o Facebook, isso é sacrifício, irmão? Porque eu consigo fazer isso aí de boa. Mas e quando é negar o próprio corpo, né? Porque se Jesus conseguiu jejuar 40 dias, 40 noites ali no deserto, a gente não consegue ficar 3 horas sem comer. As pessoas diziam para ele, faz isso não. Cala a boca, para que você vai ficar gritando? Mas sabe o que acontece? Clamor chama a atenção. Clamar ao Senhor Jesus chama a atenção dele. E aí aquele homem falava, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim.
ele estava orando, ele falava: Senhor, me ajuda. Senhor, me dá uma força. Senhor, olha para mim. Mas sempre vai ter alguém, irmão, como a nossa diaconisa falou aqui, para falar: aquilo ali, aquela terra ali é seca. Aquela ali, só Jesus, não vai ter mais jeito. Aquele ali não tem transformação. Tem sim, irmãos. Sempre terá alguém para atrapalhar em vez de ajudar. E ali a palavra ainda diz que eles repreenderam com severidade. Ou seja, vai vir gente para falar coisa para você, para tentar calar a tua boca de um jeito que você até vai ficar chateado com aquela pessoa. Né? Vem com umas dados inflamados assim, que chega a fé no coração. Mas diferente, eu gosto do Bartimeu, porque ele sempre fazia tudo diferente. E é isso que a gente precisa tomar. Porque em vez de desistir, ele persistiu. Em vez de desanimar, ele insistiu. E a palavra diz que ele clamava cada vez mais alto. Então imagina, se eu estou falando com o microfone aqui alto, ele tentou falar mais alto que eu. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E a palavra diz que de tanto esse homem gritar, de tanto esse homem insistir, Jesus parou. Irmão, se você tivesse uma profundidade dessa palavra, o Senhor Jesus, ele estava andando, e as pessoas falando, e esse homem gritando, e Jesus continuou andando. E Jesus continuou andando. Você acha que Jesus já não tinha ouvido desde a primeira vez que ele gritou? Desde a primeira frase? Jesus, ele coloca um tempo para tudo. Glória a Jesus. Jesus coloca um tempo para ver até onde a gente vai. Na nossa insistência, na nossa persistência, Aleluia. na nossa perseverança, na nossa vida. Porque a gente fala: você crente. Não, agora você crente do fogo. Aí você começa. Do fogo, do manto, do remanto. Aí daqui a pouco o fogo vai esfriando. Aí você, né? Aí vem as palavras. Aí daqui a pouco você fala: eu acho que eu não vou não. Acho que eu não quero continuar não. Ah, não. E o Senhor, ele só está observando, ele só está escutando. Até quando ele vai continuar clamando? Até quando ele vai continuar falando alto? Até quando vai estar fazendo diferente? Porque para o Senhor Jesus não é só 2 dias, 3 dias, ele quer uma vida completa. Para depois ainda ter uma eternidade. Aleluia. Porque, irmãos, como a irmã falou aqui, se a gente não almejar, ora vem, Senhor Jesus, o que a gente está fazendo na igreja? Aleluia. Porque se a gente não falar: eu quero ir para o céu amanhã, que nem às vezes eu falo e as pessoas ficam olhando para minha cara com uma cara de louca, porque eu falo: irmã, se Jesus viesse ou falasse para mim hoje, você quer ir para o céu? Eu falava: me leva agora. Aí tem gente que fala: e os seus filhos? E sua mãe? Eu falo: tá tudo aí. Se eu morresse amanhã, não ia ficar tudo aí do mesmo jeito? Ensinamento eu passei. Né? Graças a Deus, cada um tem aí os familiares, vão ficar aí. Mas as pessoas estão com medo, irmão, de morrer e de perder tudo que tem aqui nessa terra. Sendo que a gente tem que estar almejando o céu, desejando que o Senhor venha para acabar toda essa dor, toda essa aflição, todo esse tormento que a gente já vive. A gente passa o dia, irmão, pensando quanto que a gente vai ganhar para pagar as dívidas no mês que vem. Isso é vida? Ah, mas a gente sempre viveu assim, Betânia. Não, só que agora o negócio está estreitando. Agora a gente ganha dinheiro para comer. Você guarda dinheiro para comprar casa no futuro? Você consegue? Carrão? Viagem? Eu não estou conseguindo. Ah, Betânia, tem que administrar bem. A gente administra, irmão. Mas além do tempo estar passando tão rápido,
Porque o dia parece que já não tem mais 24 horas. Né? Parece que agora está com 16, 18. Então a gente está numa corrida acelerada. E aí a gente acorda cedo, a gente vai trabalhar. Aí à noite tem culto. Mas eu quero dar atenção para minha família. Mas eu tenho que ir visitar um amigo. Os meus parentes estão lá do outro lado. Então a gente está numa corrida fadigante. E tem gente que está se perdendo no meio do caminho, está parando de clamar, está parando de insistir, está parando de buscar. Quando Jesus para, ele manda chamar. E eu falei, é engraçado, né? O cego está parado no caminho, gritando Jesus. Jesus já tinha ouvido, mas ele queria ver até quando isso ia. Mas Jesus parou. E aí Jesus fala assim, manda chamar. Eu quero que você entenda uma coisa. Quem tem que dar o primeiro passo até Jesus é você. Aleluia. Você acha que Jesus vai voltar para mim e falar assim, meu filhinho querido? Não, irmão, é a gente que tem que se levantar. Ele só era cego. Ele andava. Então a gente sabe da palavra, a gente está dentro da igreja, a gente sabe que é jejuar, a gente sabe que é orar, a gente sabe ler a palavra, mas a gente não se levanta, a gente não reage, a gente não muda de vida. Aí sempre naquela mesma coisa, o ciclo sempre repetindo. Eu já passei por isso. Nossa, eu já passei por isso. Você entende o que eu estou falando? Porque quando eu vinha as pessoas para falar mal de mim, e eu ficava sabendo, eu me irritava. Aí eu ficava brava. Nossa, eu queria levantar, não, resolver agora. Mas eu passei num ciclo de transformação. Aleluia. Que me fechou, e as pessoas chegam hoje e falam, mas falaram isso de você. E eu falo, tá bom, deixa eu falar, né? Fazer o quê? Aleluia. Cada um tira as conclusões. Então, é porque eu consegui encerrar aquele ciclo, aquilo ali já não me faz mal. Então, a gente tem que começar a fazer essas mudanças, irmãos. Mudar, né? Antigamente eu era muito ciumenta. Meu Deus do céu, ciúme. E o Senhor foi me fazendo entender que eu estava colocando meu marido no pedestal e tirando ele. Não, deixa meu marido aqui porque eu amo. Porque ele é a razão do meu viver. Eu amo. Mas o Senhor Jesus, em primeiro lugar. E as outras coisas vão ser todas acrescentadas. Né? Um casamento abençoado, de paz. É que nós mulheres é coisa abençoada de Jesus, né? A gente... Só Deus para vir aqui e dar umas controladas na gente. Mas a gente precisa entender as prioridades. Quando Jesus para e esse homem é chamado, é engraçado que as pessoas até zombam dele, olhou para a cara dele e falou, tem bom ânimo aí, porque ele mandou te chamar. E não é assim? Às vezes a gente está clamando, aí consegue uma vitória, as pessoas ainda olham para a gente e falam assim, depois de tanto você conseguiu, hein? Nossa! E aquelas pessoas falaram para ele, tem de bom ânimo, levanta aí que Jesus está te chamando. E aí ele foi até Jesus, né? Ele foi até Jesus, porque ele realmente precisava dar esse primeiro passo. E a palavra diz, que é uma coisa que já foi falada aqui no culto também, que esse homem levanta e tira uma capa. Essa capa, irmãos, era usada por pessoas que tinham deficiências, né? E elas eram uma liberação para mendigar. Então, todas as pessoas que tinham algum tipo de deficiência naquela época e tinham uma capa, era porque elas eram autorizadas a mendigar, a pedir dinheiro. E esse homem, ele tira essa capa. Aleluia. Sabe por quê? Às vezes a gente fica cego e não reage, fica no meio do caminho, porque a gente está com capa, ou a gente não
está preso a coisas que a gente não quer se libertar. A gente não quer tirar. Né? Ai, não, porque eu vejo pessoas, a cervejinha não dá para largar. Aí eu vejo até gente que está na igreja, mas falou assim, mas o cigarro, eu não consigo. Deus vai fazer a obra. Tá, Deus vai fazer, mas e aí? Aí tem outras coisas que a gente vai e fala, né? Ai, eu não consigo me libertar disso. É o quê? É uma música do mundo? Tá na vizinha fofocando todos os dias? É umas coisas assim que fica preso. Você está preso naquilo ali, é mentira. Porque a mentira vira uma coisa tão normal que a pessoa está falando, bom dia, tudo bem, Camila? Você ficou sabendo? Menina, olha, o salário aumentou para R$500 a mais. Tipo, é uma mentira que ela já está ali, ela abre a boca, ela já está mentindo. E está tão natural. E ela não consegue se livrar dessa capa. Mas o cego, quando ele deu o primeiro passo, a primeira coisa que ele foi, ele levantou e tirou a capa. Porque ou você vive uma mudança de verdade, ou sempre que você tiver com uma capa, alguém vai dar uma olhada e vai falar, aí. Porque a gente precisa, irmão. A gente precisa se libertar de coisas. E não é fácil. Aquele homem ali, ele tinha uma capa que era uma permissão para ele ganhar dinheiro. Eu lembro de uma amiga, o nome dela, eu não vou falar aqui, mas eu lembro de uma amiga, a Bia vai lembrar quem era. Ela levou um tiro, foi baleada próximo à coluna, e ela ficou ali paralítica. Ela tinha a possibilidade de fazer uma ACD, mas pelo salário que ela recebia, ela não queria recuperação. Uma menina linda, cantava maravilhosamente bem. E assim, o inimigo, ele sabe onde ele pega, e ela, vários namorados. Uma semana era um, outra semana era outro. E engravidou de um, paralítica, engravidou de outro. E a gente falava, por que você não aceita a recuperação? Não, mas então, por quê? Eu falei, você crê, você sabe que o Senhor pode te curar. E aí ela chorava, ela falava, mas eu não posso perder meu salário. Então, irmãos, a mudança, ela é isso, é largar, é deixar, é desistir. Tudo que ele fez, né? Ele insistiu, persistiu, mas na mudança aqui a gente precisa largar, mudar, desistir de coisas que prendem a gente a uma vida que deixa a gente mendigando. E ele foi ter com Jesus. Ele deu o primeiro passo. E o Senhor Jesus, apesar de saber, porque era impossível, né? Jesus não saber. Com certeza, ele levantou, tirou a capa, veio alguém puxando ele, e o Senhor perguntou, o que queres que eu faça? Jesus já sabia que ele era um cego, mas o Senhor estava esperando ele falar. Se você não falar para Deus o que é para ser mudado, porque o Senhor, a palavra diz que a gente precisa confessar com a nossa boca, gente. Né? A confissão, ela é com a nossa boca. É você falando, Jesus, eu não quero ser mais assim. E eu falei uma vez, eu falei, Senhor, eu não quero ser mais assim. Eu não quero porque eu fazia pessoas sofrerem. Eu vi o que eu fazia, eu era ruim, gente. Né? Mas graças a Deus o Senhor teve misericórdia e libertou. Porque eu achava que eu conseguia com as minhas mãos, o dinheiro era meu, eu fazia o que eu quisesse, sabe? Mas quando eu confessei e falei, Senhor, eu não quero mais ser assim. Poxa, eu tenho um pai pastor, eu tenho uma mãe missionária, eu vejo como que é, eu preciso da mudança. Então, quando eu dei o primeiro passo e abri a boca, assim como ele falou, eu quero ver. E eu fiquei me perguntando, quem
que você quer realmente ver? O que você quer ver? Você quer ver você na igreja com o seu ministério, com a sua família curada, com as suas finanças, porque até na finança o Senhor abençoa, não deixa faltar. Você quer ver o quê? A vida próspera dos seus filhos, o futuro, a escola, a faculdade, o seu marido bem, o seu filho com saúde, o ministério dando certo, a sua família sendo liberta. Porque quando você começa a tomar decisões que vão ser para o reino, tudo isso vai sendo mudado. Aleluia. Mas o que você quer? Tem gente que nem sabe o que quer. Tem, Rose, hoje gente que não sabe o que quer. Eu vejo muito isso lá numa situação no meu trabalho, que às vezes eu falo, Senhor, como que a pessoa consegue viver nessa vida? Sofrimento. Eu vou sair daqui, eu vou tomar o ansiolítico. Eu falei, para com isso. Para de viver à base de ansiolítico. Primeiro que a pessoa trabalha na área da saúde, ela sabe que isso não é bom, mas ela está entrando numa ladeira assim tão que ela não consegue entender isso. E eu falo, para, você é uma pessoa formada. Olha como o inimigo consegue cegar, Rose. Uma pessoa formada, uma pessoa que tem casa própria, uma pessoa que foi chamada para a sociedade, mas está se afundando porque está cega, porque foi rejeitada no romance e porque está se sentindo humilhada. Eu falei, para, que não é nada disso. Então, você tem que saber o que você quer. Quando você sabe o que você quer, você precisa fazer o quê? Um alinhamento. Porque às vezes eu acho que o que é bom para mim. Olha o que eu acho que é bom para mim. Eu quero ir para Ubatuba, morar na praia, acordar de manhã, andar lá na areia. Meu sonho. É isso que eu quero para mim. Está alinhado com o meu ministério? Minha família quer isso? Vai ser bom para os meus filhos? Então, assim, nem tudo que eu quero está alinhado com o reino, com o que Deus quer. A gente quer muitas coisas. Mas e aí, você já perguntou para o dono de tudo se é isso mesmo? Porque se eu mexo em alguma coisa, eu posso alterar todas as outras. E eu sei muito bem que é isso. Eu sei muito bem, porque o Senhor falou comigo. Se você tivesse insistido no teu primeiro casamento, de repente, poderia ter sido assim, assim, assim. Mas você meteu a mão e fez tudo isso aqui, ó. Então agora, passa pelo caminho, passa pelo processo, que eu renovo todas as coisas. Mas quando você estiver no centro da minha vontade. E foi isso que eu fiz. E quando eu fiz isso, eu falei, então eu quero um marido que me acompanhe na igreja, que dê risada comigo. Eu orei, eu pedi o Marcelo dessa forma. Eu falei, eu quero um marido que dê risada comigo. Porque eu fiquei casada há 10 anos, irmãos. Eu não ria. Sabe? De brincadeira, de dar risada, de besteira. Não tinha isso. Eu me casei com 18 anos. Imagine você viver uma vida assim. Eu fiquei 10 anos, 12 anos casada. E era mais briga, confusão. E eu não colocava isso para as crianças, então as crianças não entendiam. E no dia que a gente se separou, meu filho foi o que mais sentiu. Então, assim, dali eu fiz toda uma alteração, porque nem eu sabia o que eu queria. Naquela época ainda não estava vindo na igreja. E então, essa é a pergunta. O que você quer? O que você quer para o seu futuro, Camila, na igreja? Para o seu ministério? Porque às vezes a gente fala, né? Futura pastora. Eita, pastora Camila. Mas não é. Às vezes nem Deus colocou isso ainda para Camila. Pode ser futuramente? Pode ser. Mas se Deus colocou para ela o louvor, para ser a cantora,
Então, assim, a gente precisa alinhar isso com a vontade de Deus. Ele disse, eu quero ver. E abriu uma visão. Mas não foi só a visão carnal, foi uma visão espiritual. Porque o Senhor Jesus disse assim, a tua fé te salvou. Irmão, se não tiver fé, não vai adiantar também querer fazer todas as outras coisas. Porque tem que estar tudo junto. Então é a fé, a persistência, a oração, o jejum, a busca, a intimidade. É tudo. É tudo. Tudo. Às vezes a gente vai muito numa coisa, esquece da outra, não vigia, né? Às vezes eu quero estar muito no reino, fazendo a obra, saindo nas igrejas, e a minha casa como que está? Então, essa visão espiritual, ela precisa estar aberta. Porque eu preciso fazer com que tudo esteja do jeito certo. Jesus diz, a tua fé te salvou. Não foi porque ele era uma pessoa que estava precisando, não foi porque ele chamou Jesus pelo nome, né? Ali da família dele, mas foi por meio da fé. Fé. E fé não é um dia, 2 dias. Sabe o que é fé? É a certeza das coisas que a gente ainda não viu. Então, fé é pisar aqui, ó. Eu sei que aqui embaixo. Ó. Fé é isso. Porque se tivesse um buraco ali, eu ia ter fé que o Senhor ia colocar alguma coisa para mim ali. Então, fé é crer e acreditar em coisas que eu ainda não vi. Ah, Betânia, mas o que é? Uma cura, uma libertação, uma transformação, um futuro. Eu tenho fé e eu coloco para Deus que a Bia um dia ela vai estar lá fora, no exterior. Eu tenho. Eu falo. E ainda falo para ela, falei, se prepara. Primeiro, por quê? Porque eu quero sim um futuro abençoado nos estudos. Mas eu sei que o Senhor também levantou a Bia como missionária. Então ele vai ter o jeito dele de preparar tudo isso. Tudo isso. E aí, como eu estou falando, essas coisas vão se alinhar. Então ela vai estar lá para estudar e para pregar, para fazer, para cumprir a vontade do Senhor. E o Senhor também vai estar ouvindo o desejo do coração dela. Ele recuperou a visão e seguiu Jesus. Ele recuperou a visão e seguiu Jesus. Pela última vez. Ele recuperou a visão. E ele seguiu Jesus. Aleluia. A gente tem que parar de receber a bênção e tchau, Jesus. Porque as pessoas hoje, ou elas vão na igreja porque elas precisam receber a bênção, mas seguir a Jesus. Porque seguir a Jesus, aqui foi andar lado a lado com Jesus. Então quando você está andando lado a lado com Jesus, Jesus está vendo tudo que você faz. Está vendo seu dia a dia, como que você é realmente. Que na minha frente, você pode me abraçar, dar risada e falar, que legal, né? Somos amigos, somos irmãos. Mas dentro da sua casa você ser diferente. Mas Jesus, quando ele começou a seguir Jesus, Jesus começou a ver como que ele era. O Senhor Jesus, ele quer andar lá do lado contigo. Primeiro que ele já vê tudo que você faz. Isso já não tem como. Até na hora que você acha que ele não está vendo ou que ninguém está vendo. Ele está vendo. Mas se você andar com ele e falar, ó Jesus, hoje vou fazer isso, isso e isso. Hoje eu quero ser assim, assim, assim. Hoje eu quero que o Senhor esteja comigo ali. Ó Senhor, fecha minha boca. Ó Senhor, não deixa eu mentir. Ó Senhor, não deixa eu nem comentar da fulana. Ó Senhor, nesse dia a dia com Jesus, as coisas vão mudar. Aleluias. Porque essa mudança é diária. Essa mudança, ela precisa acontecer, irmãos. Porque não dá
para a gente ficar na beira do caminho. Jesus está voltando. Jesus está voltando. Não queira ficar aí na beira do caminho para sempre. Né? Dependendo de uma capa, mendigando amor, mendigando atenção, mendigando oração, mendigando. Não. Uma coisa que às vezes me irrita, né? Quando eu ia nas outras igrejas, a gente começa a sentir a presença do Espírito e o Senhor quer tomar o lugar e as pessoas querem sentir a presença, mas quando começa algo a acontecer, aí o irmão chega e fala: amém, irmãos, amém, vamos agora para a oferta. Aí acaba tudo aquilo assim. Eu falei: poxa, agora que eu estava começando. Aí você vai em outra igreja para ver se você recebe. A gente fica mendigando um pouquinho de cada. Quando a gente anda com Jesus, a gente sente essa presença toda hora. Quando a gente fecha lá a porta do nosso quarto, e se a gente sempre fizer todo dia uma hora de oração ali, irmão, você vai estar sempre sentindo a presença do Espírito Santo, falando com Ele, sendo cheio. E aí você, apesar de, né, sei lá, de repente você visitar alguma igreja que você não conseguir, mas você vai sair dali alimentado, porque todo dia você tem na sua casa. Vamos parar de mendigar. Vamos sair do meio da estrada. Vamos começar a levantar e dar o primeiro passo. Vamos começar a clamar. Clamar, né? Quando a gente ora, Senhor Jesus, vamos clamar. Senhor, te peço, meu Deus. É pela voz alta? Não. Mas é porque o clamor, ele tem ousadia e autoridade. E a gente precisa começar a fazer isso. A gente precisa começar a ter essa autoridade, essa ousadia. Nós fomos para a rua aquele dia e o Senhor usou a tua vida. E ali eu vi que algo estava acontecendo naquele lugar. Apesar da gente voltar no outro dia e a pessoa não está ali para vir. Mas algo ali aconteceu. Aconteceu, irmão. A presença do Senhor estava ali naquele lugar. E ainda que a gente não veja o fruto, mas ele existe. Passou a existir ali a partir daquele momento. E quem sabe, se Deus ainda permitir, a gente vê o resultado desse fruto. Fica de pé em nome de Jesus. Conversa com Deus hoje. Fala: Senhor, eu quero essa mudança. Não, Betânia, não, está indo tudo bem, graças a Deus. Estou bem. De repente ainda tem alguma coisa aí que precisa ser mudada. Né? No cego ali era só a visão. Ele ouvia, ele falava e ele andava. Mas pelo fato dele perder a visão, todo o restante ficou abalado. Coloca o louvor do Yeshua para mim. Nós vamos orar. Você vai orar. Eu quero que você clame, porque a sua oração é para a sua vida. Você não precisa orar agora pela igreja, não precisa orar para que Deus cure. Não. A oração é você. Tá? A gente tem que fazer essas orações assim. A oração da oferta é da oferta. A oração para curar é para curar. A oração para pastora é para pastora. A gente tem que começar a separar essas coisas. Agora você vai orar para você. Porque você precisa. Não feche seus olhos em nome de Jesus. Senhor, nós estamos aqui, meu Pai, te clamando, te pedindo as tuas misericórdias, Pai. Nós queremos e nós precisamos, Senhor Jesus. Nós necessitamos, filho de Davi, da tua misericórdia, meu Pai. Eu preciso de ti, Deus. Se há algo em mim, Senhor, que o Senhor precise mudar ainda, muda, Jesus. Transforma, me liberta. Ó, Senhor, retira daquilo que não provém de ti. Da minha vida, Deus. Ó, Senhor, Senhor Jesus, toca cada uma aqui.